Olá, meus amigos, tudo bem? Bom, meu nome é Leandro Antunes, sou professor aqui do Master OAB, né? Quem já fez a primeira fase aí com a gente já teve a possibilidade de estudarmos juntos, né? De sermos parceiros na primeira fase. Estudamos o direito material, direito do trabalho e o processo do trabalho e, lógico, você que agora foi aprovado na primeira fase, você que vem rumo à segunda fase e quer aqui se preparar em direito do trabalho e processo do trabalho, seja bem-vindo, tá? Para você que está ali naquela situação, digamos, ainda de espera, você está com 38, 39 e tudo mais, espero que dê tudo certo para você. Temos aí, logicamente, isso foi bem noticiado, possibilidade de algum tipo de anulação. Isso pode acabar beneficiando, lógico, aqueles que estejam ali com os 38, 39 e tudo, e que vocês cheguem à segunda fase. O exame foi um exame considerado, na verdade, bem razoável, né? Não foi um exame difícil e tudo mais. E agora a segunda fase é muita preparação, tá? Uma das primeiras perguntas que o pessoal me faz quando chega aqui na segunda fase é justamente querer saber se dá tempo de se preparar. Claro que dá. E te digo mais, dá e sobra. E por que eu estou falando isso a você? Porque na primeira fase você tem muitas matérias para estudar, né? Muita disciplina, disciplinas, em torno de 17. E dessas disciplinas que você estuda, você tem que conseguir os 40 pontos para ser aprovado, para chegar até a segunda fase. Na segunda fase, você só tem uma disciplina para estudar, né? Óbvio, de forma diferente, é um outro estudo, é um outro viés, é uma outra forma que a gente tem que atribuir, aqui no caso, a solução de questões, a análise e tudo mais, mas dá tempo. Por quê? Porque você direciona para a matéria, você olha diretamente para ela, então as coisas efetivamente acontecem. O que a gente tem que ter? Lógico, uma boa preparação, tá? Você tem que ter uma preparação adequada, uma preparação confiável, né? Em direito e processo do trabalho, vocês estão pegando uma fase muito boa. E por que eu digo que é uma fase muito boa? Vocês, por exemplo, na segunda fase não vão ter a reforma trabalhista, então estuda-se, logicamente, aquelas regras que eu tenho na CLT antes da entrada em vigor da 13467 de 2017. E para a gente até ficar muito tranquilo, a banca ela foi muito fiel ao que ela prometeu, né? Nas questões de trabalho e processo do trabalho da primeira fase, a banca trabalhou de forma assim, bem cristalina as questões com base na CLT antes da reforma. Então a gente já tem a plena consciência, já tem a plena certeza de que na segunda fase isso também já vai acontecer, até porque a reforma trabalhista não estava no edital. Então esse é um ponto muito positivo. A gente vai trabalhar as regras antigas, né? As regras antes da reforma trabalhista, aquelas regras que a gente consegue, por exemplo, pegar as questões de provas anteriores, peças anteriores, todas as situações, sem necessidade, por exemplo, de liquidação do procedimento ordinário. A gente não precisa fazer isso, está todo mundo comentando. Venho recebendo muitas mensagens, né? Desde a aprovação do resultado da primeira fase, muitos alunos mandando mensagens e perguntando, né? Pô, Leandro, e aí? E agora, cara, inicial, vou ter que liquidar e tudo mais? Não. Lembrando que as regras são as regras antigas, tá? Bom, e o que acontece aqui na sua segunda fase? Quem, por exemplo, for fazer aqui a segunda fase com a gente, a segunda fase do Master OAB, né? Inclusive que está em promoção, está até aparecendo aqui, né? O Master está fazendo aí um valor bem diferente, que é 12 de R$ 29,90, né? É isso mesmo, nem eu acreditei. Você vai lá, compra o curso, você paga R$ 29,90 em 12 vezes e você assiste o nosso curso completo da segunda fase. Só para você ter uma ideia de como é o nosso curso, do que é, no final das contas, o nosso curso tem pelo menos, tá? Isso eu estou dizendo pelo menos 70 horas. 70 horas de teoria, né? Teoria, direito e processo do trabalho, tá tudo aqui nesse meio. Além da teoria, nós temos as peças, né? Que estão também aqui.
Nós temos monitoria, tá? Com a monitora aí mais amada do Brasil, nossa querida Yasmin, né? Que está aí trabalhando, vem ajudando a gente nessa segunda fase há muito tempo, né? Yasmin é um braço enorme que a gente tem aqui. É uma fórmula que vem dando certo já há algum tempo, tá? Na nossa segunda fase. Além disso, não vou nem enumerar, soluções de questões, aulas de identificação de peças, aulas de súmulas e OJs, aulas em que ensinamos, por exemplo, a marcar os códigos, né? Ou código, ou Vadmecum, ou a CLT, o que seja, e por aí vai. É tanta coisa que eu nem consigo lembrar de tudo. Agora, tem correção de peça, que você manda para cá, tem o apoio que a gente sempre está dando, seja por Facebook, seja pelo WhatsApp, seja por e-mail. A gente tem muita preocupação em saber como é que está o aluno se preparando na nossa segunda fase, então isso é muito importante para a gente, e vocês vão ver que no final acaba sendo muito importante para vocês, porque o que o aluno de segunda fase precisa é de atenção. O que o aluno de segunda fase precisa é que alguém pegue a mão dele e diga assim, olha, vamos lá, vamos juntos, vamos caminhar juntos. Se fizermos e cumprirmos toda a nossa programação, dificilmente alguém consegue te deter, dificilmente alguém consegue te segurar, tá? E como assim, Leandro? Alguém consegue me deter? Alguém consegue me segurar? Bom, gente, já falei aqui para você que dentro dessas 70 horas, fora as aulas ao vivo, hein? A gente, além de toda essa carga horária aqui, a gente ainda tem nossas aulas ao vivo, que a gente usa para tirar dúvida, falar de alguns assuntos específicos e tudo mais no decorrer do curso. A gente faz bastante isso, tá? Agora, o que é a segunda fase da OAB, né? A gente está aqui hoje, eu vou até falar de um tema aqui específico com vocês, que é um tema que cai bastante, mas o que é a segunda fase? O que é essa prova de segunda fase da OAB? É uma prova que consiste em uma peça prático-profissional, né? E, além disso, 4 questões discursivas, tá? A peça, logicamente, vale 5 e as questões, as 4, valem 5, né? Hoje nós temos cada questão valendo 1,25. Então, são 4 questões, cada uma valendo 1,25, no total de 5 pontos. Bom, nesses 10 pontos que estão disponíveis para mim, nesses 10 pontos que eu vou buscar, eu tenho que alcançar 6 pontos, tá? E alcançando 6 pontos, logicamente que eu sou, aqui no caso, aprovado. Aí, durante o curso, vocês vão ver, a gente discute muito essas técnicas. Por exemplo, o que eu faço primeiro, Leandro? Peça ou questões? Deixo as questões ou deixo as peças para depois? E aí eu explico durante o curso o que é melhor, de que jeito que geralmente a gente faz e tudo mais. Isso acaba sendo bem interessante. Isso é um norte. O candidato precisa efetivamente desse norte, tá? O que pode ou não ser feito na CLT, o que pode ou não ser feito no Vadmecum, se eu posso marcar, se eu não posso marcar, e por aí vai. São muitas situações que a gente coloca no nosso curso. Leandro, isso é uma pergunta muito comum para quem vem para a segunda fase de trabalho. Quantas peças de processo do trabalho, direito e processo do trabalho, mais ou menos, você trabalha? Muitas peças, tá? Eu vou mostrar para vocês que no nosso curso a gente vai trabalhar ali, ó, só para lembrar, agravo de petição, agravo de instrumento, recurso ordinário, recurso de revista, petição inicial pelo procedimento sumaríssimo, contestação, ação de consignação em pagamento, inquérito para apuração de falta agrave, ufa, já fiquei cansado. E a gente nem citou todas. Porém, eu posso dizer a vocês que 90% hoje de questões de peças, né, das peças que vêm caindo nas provas, são ou giram em torno de famosa reclamação trabalhista. Isso daqui cai demais, tá? Além da reclamação trabalhista, nós temos a contestação, que também cai bastante, e o recurso ordinário, que talvez seja aí uma das apostas até para essa prova, tá? Reclamação trabalhista, contestação e recurso ordinário,
eles representam ali mais ou menos em índice vamos dizer, aparecimento nas provas, em torno ali, acho que de 90%, mais ou menos, 80 e pouquinho por cento, porque já caiu ação de consignação, já caiu contrarrazões e tudo mais, já caíram outras peças, tá? Mas assim, muito raramente mesmo. Agora, o que a gente espera da prova de vocês? E o que eu faço no curso? Eu, Yasmin e toda a equipe, né? A gente trabalha demais essas três aqui. A gente trabalha todas. Agora, a gente acaba entendendo que a base de peça é a reclamação trabalhista, é a contestação e é o recurso ordinário. Então, a gente chega a uma conclusão que se o candidato tiver bem, tiver com a cabeça boa em relação a essas três peças, se ele pegar a estrutura das três peças, qualquer peça que apareça em prova, ele consegue resolver. Mas, repito, nós fazemos as outras peças de forma específica, tá? De forma direcionada, detalhada e tudo mais. Então, assim, gente, não tem como não ter o que estudar. Como eu já disse, são 70 horas. E dentro dessas 70 horas a gente faz tudo isso aqui, tá ok? As 4 questões, logicamente, a gente trabalha muito teoria, direito do trabalho, processo do trabalho, e ensina, inclusive, a buscar, procurar na CLT, que talvez seja uma das situações mais importantes que nós tenhamos hoje em dia, tá ok? Foi? Bom, quem quiser, é só ir lá no site do Master OAB, adquirir a nossa segunda fase, tá? Eu te garanto que você vai ter muita atenção, eu te garanto que as aulas vão ser totalmente focadas para a segunda fase e dentro, lógico, da normalidade. O que é isso, Leandro? Dentro da normalidade. Nossas aulas estão de acordo com a legislação do edital, tá? Estão de acordo com a legislação do edital e sem fazer confusão. Sem ficar dizendo que isso é antes da reforma e depois da reforma. Não, não tem por que fazer isso. A gente simplesmente diz que é isso de acordo com o edital e ok, tá? E nas aulas ao vivo a gente vai esclarecendo muitos pontos, tá? Bom, então acho que essa daqui é uma introdução ao que efetivamente você vai encontrar. Já te falei meu nome, já te falei que nós temos a Yasmin, temos uma equipe também, além da Yasmin, né? Eu e Yasmin estamos direto aí com vocês. Temos a questão da prova, peça, quanto tirar, o que estudar e tudo mais, até o valor do curso eu já passei para você, tá? Então o que a gente pode fazer agora? A gente pode fazer um estudo bem direcionado para a segunda fase, só para te mostrar a diferença de estudar para a primeira fase e estudar para a segunda fase. Qual é a nossa principal visão em relação à segunda fase, tá? Eu, hoje, por exemplo, separei para vocês o tema extinção do contrato de trabalho, só que não é aquele tema extinção do contrato de trabalho para dizer assim para você, por exemplo, Valquíria estava andando pela empresa quando de repente foi agredida por uma colega de trabalho. Diga que tipo de falta praticou sua colega. Não, não é isso. Não é isso, que geralmente na primeira fase já vem lá, letra A, letra B, agressão ao colega e não foi legítima defesa. Ou Valquíria estava, por exemplo, dormindo na hora que tinha que estar trabalhando, estava mexendo no WhatsApp, desídia. Geralmente isso é muito questão de primeira fase. Na segunda fase, esse tema aqui, extinção do contrato, só que eu especifiquei, justa causa, ele é de suma importância, porque ele pode estar na reclamação trabalhista, ele pode estar na contestação, ou ele pode estar até em um recurso. Vejam que aqui a gente tem que lembrar que na segunda fase, diferentemente da primeira, eu tenho a CLT na minha mão. Então, por exemplo, lá na primeira fase, quando o cara dizia que o empregado, por exemplo, agiu com um ato com apelo sexual, esse ato com apelo sexual caracterizava um ato de incontinência de conduta. Na segunda fase, dificilmente a banca vai dizer que o empregado agiu com apelo sexual, porque você vai pegar o 482 lá na linha B e já vai categorizar na incontinência de conduta e acerta a questão muito fácil. Então a ideia da banca não é essa. A ideia da banca, por exemplo, é dizer que esse empregado agiu com incontinência de conduta, com ato com apelo sexual, por exemplo, só que esse empregado,
ele, além de ser subordinado a alguém, ele tinha subordinados. Ué? Como assim, Leandro? O que você quer dizer com isso? Bom, se eu sou empregado que pratico incontinência de conduta, eu posso ser demitido por justa causa, com base no 482, a linha B da CLT. Agora, se eu sou empregado que sou subordinado a alguém, mas tenho subordinados, e escolhi uma subordinada minha para praticar um ato com apelo sexual, mas exigindo dela algum favorecimento sexual em troca de um favorecimento de uma posição hierárquica, isso já é assédio sexual. Então, geralmente, o que a banca quer? Que você faça esse desenvolvimento jurídico, do raciocínio jurídico, e que você possa claramente e logicamente categorizar aquilo ali não só como um ato em que o empregado pode ser demitido por justa causa, mas sim que a empregada possa requerer a tal da rescisão indireta. Porque vejam, quando você tem um empregado, esse daqui é o empregado, tá? Vamos pensar assim. E esse empregado pratica um ato com apelo sexual em relação a uma colega de trabalho, em relação a uma empregada. Ele pode ser demitido por justa causa, com base no artigo 482, a linha B. Acabou. É fácil enxergar isso. Agora, vamos imaginar que esse empregado aqui, ele é um supervisor. Essa daqui é uma empregada que é subordinada a ele, mas ele está subordinado ao dono da empresa. Olha como é que as coisas já mudaram um pouquinho, né? Você tem, no final das contas, o dono da empresa que passou uma ordem ao empregado, ou que passa a ordem todos os dias, e esse empregado tem uma subordinada que vira para ela e diz assim, olha, se você quiser um aumento, eu vou precisar de um final de semana inteiro com você, numa casa, sei lá, e tudo mais. A empregada vira para ele e diz assim, claro, desde que você me dê um aumento, por exemplo. Ou então você não precisa nem me dar um aumento, eu já queria ter alguma coisa com você. Sei lá. Agora, pode ser que a empregada vire para ele e diga assim, que isso, que absurdo. Eu não vou fazer alguma coisa contra a minha vontade só por conta de um aumento salarial. E aí entendam, essa empregada foi assediada sexualmente, essa empregada pode requerer a rescisão indireta do contrato de trabalho. Essa rescisão indireta, ela é ajuizada quando o empregador dá causa, tem culpa na, digamos, dinâmica, na continuidade do contrato de trabalho. E aí eu sei que você vai virar para mim e vai dizer assim, pô, mas não foi o dono da empresa que praticou qualquer ato contra ela. Sim, mas foi um preposto seu, um preposto que ele confiou a posição de supervisor. A empresa responde pelos atos de seus prepostos. Então, nesse caso, ela poderia requerer a rescisão indireta do contrato de trabalho e ele, sendo empregado, se isso ficasse comprovado, ainda poderia ser demitido por justa causa. Então, a segunda fase é muito isso, é muito raciocínio jurídico. É muito a banca querendo saber de você o que você extraiu da leitura que você fez. E aí, quando você faz a leitura e quando você faz essa extração, como é muito lógico, a banca quer que você fundamente o que você está dizendo. A banca não quer, no final das contas, só que você vire para ela e diga assim, olha, isso daqui é assédio sexual. Assédio sexual com base em quê? Assédio sexual, vou jogar lá atrás, na minha CLT, e vou ver lá na minha CLT, por exemplo, que o assédio sexual é capitulado pelo Código Penal. É capitulado lá pelo 216A do Código Penal. Então, por força do 216A do Código Penal, eu teria, nessa situação, como enquadrar esse cara aqui num crime até. Né? Agora, ela, por força de ter sofrido, pode requerer a rescisão indireta do contrato de trabalho. Tá? Então, quando eu penso nessa extinção do contrato justa causa, olha, eu tenho isso aqui, ó, de possibilidades para encontrar em prova. Eu posso ter uma reclamação trabalhista,
em que a empregada foi demitida por justa causa por uma situação arbitrária. Eu posso ter uma contestação, que o empregado praticou um ato de falta grave e agora está querendo buscar alguma coisa do empregador. Eu posso ter um recurso, uma sentença que não foi favorável nem para o empregado e nem para o empregador. E por aí vai. Agora, o interessante aqui, da gente, logicamente, pensar nessa tal de justa causa, são situações que a gente, teoricamente, não encontra no código. Por exemplo, a banca pode fazer todo o desenrolar de uma questão, ou quem sabe até de uma peça, né? Dizendo que a empregada praticou um ato e tudo, e blá, 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 de insubordinação, por exemplo, e tal, e tem dúvidas em relação aos direitos que efetivamente ela teria. Ela foi demitida por justa causa e ela tem dúvidas. Geralmente, vocês podem reparar nas questões de segunda fase, a banca diz assim, a empresa vai procurar você como advogado. E aí, quando vai te procurar como advogado, quer a tua orientação, quer que você diga o que a empresa tem que pagar quando o empregado é demitido por justa causa. E quando o empregado é demitido por justa causa, as verbas devidas, nesse caso, seriam férias integrais, acrescidas, aqui no caso, de mais 1/3 condicional. Além das férias integrais, nós teríamos também o tal do saldo de salário, tá? Se eu sou demitido por justa causa, eu vou ter direito às férias integrais acrescidas de 1/3 condicional. E além das férias integrais acrescidas de 1/3, eu teria também direito ao tal do saldo de salário. Ponto. Só isso. Gente, não parece não, mas vocês vão ter que saber isso aqui, por exemplo, se for uma contestação. Vai que for uma contestação, a empregada foi demitida por justa causa, a banca te diz que ela ingressou com uma reclamação requerendo tudo. Aviso prévio, 40% do FGTS, seguro-desemprego, aí você vai ter que contestar. E aí você vai ter que dizer que quem é demitido por justa causa só tem direito a isso. Agora, posso te dar um exemplo muito mais assim, cara da sua prova, muito mais típico da sua prova, uma ação de consignação em pagamento. Imaginemos aqui que o empregado simplesmente desapareceu da empresa. O empregado parou de ir. Ué, mas parou de ir por quanto tempo, Leandro? Tá bom. Parou de ir por 33 dias. 33 dias. Ora, a partir de 30 dias consecutivos, você já pode aplicar ao empregado o que a gente conhece como abandono de emprego. Então vejam, eu já ia aplicar ao meu empregado o tal do abandono de emprego, mas mesmo categorizando o abandono de emprego, aqui no caso, eu tenho prazo para pagar as verbas do meu empregado. E para evitar eventual mora, para evitar eventual pagamento fora do prazo, eu, aqui no caso, teria que ajuizar uma ação de consignação em pagamento. Nessa ação de consignação em pagamento, se o meu empregado sumiu, eu vou pagar a ele, eu vou consignar o que eu acho que é devido, né? Devido a quem foi demitido por justa causa. Imagina, eu tô lá, sou empresário, tô lá na minha empresa. Aí o rapazinho some por 33 dias. Nisso eu tô tentando contato pelo telefone, já mandei telegrama, já liguei para a família, já fiz sinal de fumaça, fiz tudo. E o cara não aparece. 33 dias eu digo, não, chega, não dá mais. Vou demitir esse cara por justa causa. Só que se o cara sumiu, como é que eu vou chamar esse cara para pagar as verbas? Não tem como. Então o que eu faço? Realizo aquilo que a gente conhece como consignação em pagamento. Ou seja, vou fazer um depósito dos valores que eu entendo que são devidos. E como é uma justa causa, o que eu pagaria? Então somente férias integrais e o tal do saldo de salário. Vejam, isso já caiu, já aconteceu dessa forma. E, por exemplo, esse é um tipo de situação que vocês não encontram diretamente na CLT. Vocês não conseguem, por exemplo, ter lá na CLT. No caso de demissão sem justa causa, o empregado terá direito a. No caso de rescisão indireta, o empregado terá direito a.
até consegue montar, mas assim você não consegue, direto você não consegue. Então isso aqui, por exemplo, é importante. Nosso curso é muito pautado nisso, entendeu? Lei, súmulas e OJs, mas aí mais te mostrando como encontrar, porque, repito, você vai ter essa arma na mão e, lógico, a doutrina e a jurisprudência aplicada aí ao caso concreto, tá? Bom, agora eu pergunto a vocês, se eu quiser demitir meu empregado por justa causa, é só chegar lá e demitir meu empregado por justa causa? Por exemplo, hoje eu cheguei lá na empresa e pensei assim, cara, na boa, tô de saco cheio desse cara. Cara, na boa, vou demitir esse cara por justa causa. É assim? Não, não é. Não é. Para eu demitir o cara por justa causa, eu tenho que capitular, eu tenho que tipificar uma falta para que ele possa efetivamente ser demitido. Senão, você ia virar para mim e ia falar que assim, Leandro, eu quero te demitir. Eu vou perguntar assim, por quê? Ah, porque você tem esse negócio aqui, ó. Você tem isso aqui, ó, essa pinta aqui, ó, tá vendo isso aqui? Então, você tem essa pinta aqui, vou te demitir por justa causa. Mas por quê? Ah, porque eu não gostei. Mas por quê? Será que o fato de eu ter essa pinta, você pode até não ter gostado, mas será que o fato de eu ter essa pinta vai me atrapalhar como empregado? Será que eu vou deixar de ser um bom empregado por conta disso? Então isso pode caracterizar, logicamente, uma discriminação. Então, eu tenho que ter tipicidade. Eu tenho que encontrar um fundamento legal, mais ainda na prova da OAB. Na prova da OAB, segunda fase, não dá para eu pensar assim, ó, não, eu vou demitir porque ele é chato. Não, não dá. Eu vou demitir porque ele é insubordinado, eu vou demitir porque ele bateu, eu vou demitir porque ele é embriagado, eu vou demitir porque ele foi ímprobo, foi desonesto. Eu vou demitir por esses fatores. Agora, até eu chegar a uma demissão, a gente não pode esquecer nunca que nessa tal dessa demissão por justa causa, o empregado fatalmente vai receber uma punição. Essa punição que eu vou aplicar ao empregado, ela pode ser através de uma advertência, né? Advertência. Já enxergo questão disso aqui em prova. Enxergo mesmo. Eu enxergo, por exemplo, em prova, a banca virando e falando que assim, o empregador foi dar uma advertência no empregado. Quando o empregador foi dar uma advertência no empregado, o que aconteceu? O empregado se recusou a assinar a advertência. Porque o que acontece em relação à advertência? A advertência, ela pode ser dada, aqui no caso, por escrito. A advertência pode ser dada por escrito e a advertência pode ser dada de forma verbal. O empregado não é obrigado a assinar a advertência por escrito, até porque ninguém é obrigado a produzir provas contra si mesmo. Então, se eu virar para o meu empregado e disser assim, ei, assine aqui a advertência, assine esse negócio, ele pode virar e pode dizer assim, não, não vou assinar advertência nenhuma. Aí qual é o meu papel? Chamo duas testemunhas, dou advertência verbalmente, mas logicamente eu ali no caso conseguindo a advertência dada àquele empregado. Tá? Então isso é muito viés da sua banca, a banca trabalha muito nisso, né? Ah, porque o empregado não quis. Aí, quer ver uma questão que eu já enxergo? Chegou o empregador e falou assim, aí assina a advertência aqui. Aí virou o empregado e falou assim, vou assinar não. Ah não, então você foi insubordinado, vou te demitir por justa causa. Errado o empregador. Porque se o empregado não é obrigado a assinar a advertência, logicamente não há que se falar em subordinação. Isso chega a ser fora do contexto, fora da normalidade e não tem o menor sentido. Agora, às vezes, a gente dá advertência no empregado, dá outra advertência e daqui a pouco dá outra advertência no empregado e o cara não toma jeito, rapaz. O cara não tem jeito com esse cara. E dá advertência, dá advertência, dá advertência. Não tomou jeito, o que eu faço? Suspendo. Aplico uma suspensão, que logicamente isso aqui é a suspensão disciplinar. Né? Porque o empregado praticou uma falta, eu vou suspendê-lo em período que não pode ultrapassar 30 dias consecutivos. Tá? 30 dias consecutivos. E às vezes é interessante porque a gente dá essa punição no empregado, a gente vira para o empregado e diz para ele que ele vai sofrer esse tipo de suspensão e mesmo assim o cara não se emenda.
E aí não vai ter jeito. Vai chegar uma hora que eu vou virar para ele e vou aplicar aquilo que a gente conhece como demissão. Então eu dei uma advertência, eu dei 2, dei 3, sei lá, 4, o que for, o que seja, dei suspensão, o cara não se emendou, no final das contas eu aplico uma demissão. Aí eu sei que você vai virar para mim e vai perguntar assim, pô, Leandro, mas peraí. Deixa eu só entender uma coisa. Você vai aplicar uma demissão, beleza. Mas antes de aplicar a demissão, tinha que ter vindo aqui, aqui, depois aqui? Aqui? Tinha que ter feito isso? Não. Tudo depende da gravidade da falta praticada. O que acontece é que a punição, ela deve guardar proporcionalidade com, logicamente, a falta praticada. Se o empregado simplesmente virei para ele e falei que assim, aí, tu chegou atrasado hoje em 16 minutos, pega tuas coisas e vai embora que eu estou te demitindo por justa causa. Atraso é falta. Atraso é ato de desídia. O atraso injustificado, tá, gente? Por favor. O atraso injustificado é ato de desídia. Então eu virei para o empregado e falei assim, aí, tô te demitindo por justa causa. Mas por quê? Porque você chegou atrasado. Não tem sentido. Aquilo ali antes pode passar por uma advertência, depois quem sabe uma suspensão, até quem sabe chegar a uma demissão. Agora, se a falta do empregado já é grave o bastante, por exemplo, atestado médico falso. O empregado falta ao serviço e no dia seguinte ele me aparece com atestado médico falso. Aí o empregador vira para ele e fala assim, cara, por que tu faltou ontem? Ele, tá aqui o atestado médico. Ué, mas atestado médico confirmando aí que você não pôde comparecer, é isso? Isso. Eu não pude comparecer. Aí você pega o atestado médico do cara, quando tu vai olhar direito, o atestado médico do cara é falso, pô. Se o atestado médico do cara é falso, isso já é uma falta, é um ato de improbidade, é um ato de desonestidade bastante para eu, por exemplo, demiti-lo por justa causa. E ó, não me surpreenderia se esse exemplo aparecesse na prova de vocês, seja na questão, seja numa peça, porque está sendo tão falado. Por exemplo, eu recebi uma mensagem de uma menina logo depois da prova falando que assim, Leandro, e aí, tu vai estudar agora com a gente aquela nova hipótese do 482? Eu falei assim, não, esquece isso. O 482 nosso vai até o L, prática constante de jogos de azar. Esquece o M, esquece. Isso veio com a reforma trabalhista, esquece. Repito, o cenário tá bom para você, o cenário tá favorável. E essa história que fica todo mundo aí falando, porque essa segunda fase vai ser difícil, porque a primeira foi fácil. Não vai ter isso, pelo menos em trabalho e processo de trabalho. Eu acho que a banca vai ter o seu último momento de poder trabalhar algumas antigas regras. Então, assim, a gente já espera algumas situações. Por exemplo, isso daqui é difícil não cair. É difícil não cair. Agora, quer ver? Eu aposto muito em temas como jornada e duração do trabalho. Pô, por razões evidentes. A reforma trabalhista muda muito a ideia de jornada de trabalho e tudo mais, mas muda muito. Então, o que eu acho que os caras vão fazer? Vão trabalhar aqueles pequenos detalhes que ainda tinha na legislação anterior para essa prova. Por exemplo, a hora itinerary. Cara, eu não sei porquê, mas eu sei que a gente está se vendo hoje, de repente, pela primeira vez. Alguns já foram nossos alunos de primeira fase e tudo mais, mas eu não sei porquê. Parece que eu estou sentindo o cheiro de questão de hora itinerary. Sabe aquela coisa assim, ó, ou trabalha nesse exame ou não trabalha mais? Aí se cair hora itinerary, depois o pessoal fala assim, mas o Leandro, onde é que ele tirou isso, hein? Como é que ele sabia de... Não sabia e não sei de nada. O que eu estou falando para você é o seguinte, é que é um sentido mesmo, é uma sensação, é o que você tem. Parece que realmente está lá, hora itinerary, pode ser que a banca, por exemplo, trabalhe alguma coisa de salário e remuneração, porque o conceito de salário, ele muda com a reforma trabalhista, né? Pode ser que a banca trabalhe, eu acho isso muito provável, com essa ideia de quitação, homologação, fechamento do contrato, que também muda bastante. Então eles vão trabalhar essas regras nos moldes anteriores, aqueles moldes que vocês conhecem. Inclusive, posso te dar um conselho, segunda fase. Você, meu amigo de segunda fase, esqueçam atualização nesse momento.
Pô, porque eu preciso me atualizar, cara. Porque assim, eu vou cair no mercado de trabalho, então eu tenho que conhecer muito da reforma. Não faz isso agora, não faz isso agora. Passa primeiro. Pega a tua carteira. Depois que você passar, você vai se atualizar. Porque o mais importante para você agora é passar. E por que eu estou falando isso? Se ficar fazendo muito paralelo, antes da reforma, plum. Depois da reforma, plém. Aí pode confundir na hora da prova. Eu estou com vários alunos que às vezes eu converso fazem isso. Por exemplo, em graduação, é muito comum às vezes tu bater um papo com um aluno e tal, e é normal, porque você tem que falar do antes e depois da reforma e tudo, principalmente por conta do período. E tem aluno que fala, e aí, mas se cair em prova, é antes ou depois? Aí eu sempre falo, ó, se for AB, para esse exame, é antes. Aproveita esse antes. Porque depois as coisas efetivamente vão mudar. E depois vai ficar mais fácil ainda saber o que pode cair. Mas, por enquanto, eu acho que é muito comum a banca trabalhar essas situações. Entenderam? Então é por isso que vocês devem prestar bastante atenção. Algumas situações aqui também são interessantes e eu enxergo muito para efeito de prova. Que situações, Leandro? A punição dada pelo empregador, ela tem que ser imediata, tá? É uma punição imediata. Sob pena de caracterizar o tal do perdão tácito. Eu adoro quando aparece esse negócio aqui embaixo, eu posso fazer assim, ó. Ó, aqui, parece pessoal de televisão aqui, ó. 12 de R$ 29,90. Olha lá, olha que legal, como é que fica meu dedo, ó. 12 de R$ 29,90 o nosso curso, tá vendo? Olha só, imediata. Quer me punir? Ah, Leandro, eu tava te olhando, você fez esse negócio aí de R$ 29,90, eu perdi a atenção. Vou te punir. Pune agora. Porque depois não tem como, senão fica caracterizado o perdão tácito, tá? E, logicamente, eu não posso configurar de forma nenhuma o chamado bis idem, eu não posso configurar o que a gente conhece como dupla punição, tá? Forma imediata, dupla punição, aqui no caso, são requisitos para que efetivamente eu possa considerar que ocorreu essa tal dessa punição e que a punição foi de forma correta, né? Leandro, agora uma questão assim, tudo bem, eu estou entendendo o que você está falando, se o cara praticar uma falta, eu vou punir, essa punição tem que ser imediata e eu não posso punir o cara 2 vezes pela mesma falta. Por exemplo, o cara me xingou, aí eu vou lá e falo assim, ó, vou te dar uma advertência, tu me xingou, hein? Não, achei que a advertência foi pouco, agora eu vou te suspender. Não, não pode. Se você deu a advertência, pelo xingamento, a punição já foi dada. Você não poderia puni-lo novamente, tá? Já entendi também que eu posso dar uma advertência, que eu posso dar uma suspensão, que eu posso aplicar a tal da demissão. Isso ficou tudo muito claro para mim. Não tenho dúvidas em relação a isso. Agora, eu queria entender, Leandro, de onde saem essas faltas? De onde efetivamente eu vou poder punir ali no caso o meu empregado. E esse talvez seja o ponto principal para vocês. Por quê? Porque seja numa petição inicial, seja na consignação em pagamento, seja na contestação, seja na questão, se alguém falar em justa causa, ou se alguém falar em falta grave, você vai ter que, logicamente, mostrar a falta, dizer que ela ocorreu e, claro, e talvez o principal, fundamentar. Na prova da OAB, vocês vão ver muito isso. Uma coisa que eu faço muito no curso, e eu vi que deu muito resultado, foi o seguinte: eu mostro espelhos de provas anteriores. Aí você vira para mim e pergunta assim, Leandro, como assim você mostra espelhos de provas anteriores? O que você está querendo dizer? Bom, o que eu estou querendo dizer com espelhos de provas anteriores é que, no final das contas, eu consigo mostrar para o candidato de que jeito geralmente a banca quer que ele responda. Por exemplo, fez uma pergunta, perguntou o que aconteceria se o empregado, por exemplo, tivesse praticado atos, vamos supor, libidinosos dentro da empresa, tá? Com um colega de trabalho, sei lá, alguma coisa desse tipo. O empregado poderia ser demitido por ato de incontinência de conduta. Só que vocês vão ver que nas questões, não é você colocar assim, ó, chegar lá e falar assim, trata-se de ato de incontinência de conduta, artigo 482, a linha B da CLT. Não, a banca não quer isso. Inclusive a banca diz,
que a mera indicação do artigo não confere pontuação. Então, o que eu sempre venho falando, quando vai responder, primeiro, tem que responder o que a banca perguntou. Quer ver? Olha só. Ela vai te perguntar se agiu corretamente o empregador que demitiu uma gestante por justa causa, por estar pegando dinheiro no caixa da empresa sem autorização. Então, eu sou empregador, cheguei à minha empresa, né? Eu cheguei, vi a minha gestante, que teoricamente é estável, né? Pegando dinheiro no caixa da empresa. Só que detalhe, ela estava pegando dinheiro no caixa da empresa sem autorização. Ela foi lá e meteu o mãozão mesmo, pegou e tudo mais. Aí a banca vira e diz assim, agiu correto o empregador quando demitiu a empregada por justa causa? Aí você, sim, na forma do artigo, não. Sim, agiu correto o empregador quando demitiu a gestante por justa causa, pois, embora ela tenha estabilidade, esta estabilidade pode ser quebrada quando ela pratica um ato faltoso e que, logicamente, aqui foi um ato de desonestidade na forma do 482, a linha A da CLT. Pronto, acabou. Essa é uma pergunta também muito comum. Preciso escrever muito? Não, não preciso escrever muito. Eu preciso atingir o resultado. Ah, porque eu ouvi uma vez, Leandro, que são 30 linhas para eu responder, sabe? E aí que eu tinha que escrever pelo menos em 15. Balela! Balela! Eu consigo comprovar isso no curso, com questões de provas anteriores, de alunos nossos que passaram, que escreveram às vezes 3 linhas, 4 linhas ou 5 linhas e passaram. Por quê? Porque a banca perguntou, ele foi lá, respondeu e fundamentou. O importante é responder e fundamentar. Agora, e aí o empregado poderia demitir por justa causa? Sim. Na forma do artigo tal? Não. Nem que você dê assim uma quase que parafraseada da lei. Eu sempre falo isso. Tem questão que é respondida com base em súmula e OJ. Aí os alunos, na preparação às vezes, isso é muito comum, me mandam mensagem ou perguntam assim, Leandro, mas aí eu fiquei sem saber o que eu ia escrever. Cara, pega a súmula, pega o OJ e escreve de forma diferente. Só não vai botar assim, ó, parafraseando a súmula. Não, não vai, não vai. E aluno meu também não faz outra coisa. Aluno meu não me chega na prova, na peça ou nas questões e bota assim, ó, na forma da súmula com base na transcrição, ou que passamos a transcrever. Isso chega a me dar ataque. Não faz isso não. Aí vai lá e blum, blum, blum. Não, você tem que ser aquele cara que, sabe, do raciocínio jurídico. Você pega a súmula e muda ali algumas coisinhas, escreve com as suas palavras. Aí no final vem e diz, né, com base no previsto, na súmula, número tal. Acabou, é isso. É isso, quer ver? Tem uma súmula do TST, que é 32, que diz que se o cara sair do auxílio-doença e não voltar em até 30 dias, fica caracterizado abandono de emprego. Aí ele pode ser punido por justa causa. Desse jeito aqui que a gente está colocando. Então, por exemplo, isso já até caiu uma vez na prova. A banca perguntava o que aconteceria com o empregado que não retornasse em até 30 dias após o término do auxílio-doença. Né? A banca perguntava assim, direto. Aí o que eu podia fazer? Demitir esse cara por justa causa. Acabou, só isso, mais nada. Aí fundamentava com base na súmula. Então tem que ter essa pegada, tem que ter essa ideia do que você vai ter que colocar na prova e lógico. Dentro daquelas 70 horas que eu te falei, mas todas as aulas ao vivo que a gente tem, é o que a gente mais conversa. Eu sempre falo com o pessoal o seguinte, a aula ao vivo é uma das melhores coisas que podem acontecer, porque a gente faz aula ao vivo mesmo para os nossos alunos da segunda fase. E é assim, ó, eu fico aqui, vou escolhendo um tema, vou falando de um tema, mas os caras vão perguntando e as perguntas vão chegando. Na hora a gente vai pegando e vai botando e vai falando assim, não, isso é assim. Professor, na hora de eu colocar lá o cabeçalho, excelentíssimo senhor doutor juiz ou excelentíssimo juízo, entendeu? Então são perguntas que vão surgindo. Ah, como é que foi na última prova? Cobraram excelentíssimo juiz ou excelentíssimo senhor doutor juiz do trabalho, plá. Aí eu explico, mostro. Isso é muito importante. E principalmente,
a análise ali do nosso espelho, que é algo bem interessante. Bom, mas respondendo aquela questão, onde eu encontro as faltas que são capazes de configurar uma demissão por justa causa? Onde eu encontro as faltas que são motivadoras de uma demissão por justa causa? Bom, aqui ó, eu tenho um artigo na CLT, pelo menos falta grave do empregado, é isso que a gente está falando, tá? É isso que a gente está pensando. Eu tenho um artigo, que é o artigo 482 da CLT, né? Mas eu já posso te dizer, vejam, na primeira fase, eu pego o artigo 482 e fico explicando assim, a linha por a linha, fico falando da linha para o candidato lembrar. Na segunda fase ele já vai com a CLT. Então ele já consegue achar, ele já consegue identificar, sabe? É bem fácil. O que me cabe aqui falar com vocês? Que a CLT, o 482, tem um rol exemplificativo. Isso pode cair. Isso pode cair. A banca pode perguntar, por exemplo, a vocês se nós teríamos outras faltas previstas em lei que não só as do 482 que poderiam provocar uma demissão por justa causa. Isso pode cair mole. A banca pode ser esperta. Se eu fosse da banca e eu quisesse derrubar, mas eu nunca faria isso, eu nunca ia querer derrubar ninguém, tá? Mas se eu fosse da banca e quisesse derrubar, eu botava, por exemplo, assim, ó, o empregado Jussiano deixou de utilizar os equipamentos de proteção individual, o famoso EPI. Deixou de utilizar os equipamentos de proteção individual, o famoso EPI. Leandro, mas quando ele deixa de utilizar o tal do EPI, o equipamento de proteção individual, ele não está praticando uma falta, não? Tá. Ele está praticando uma falta, sim. E essa falta aqui, inclusive, é punível, né? Claro. Ele pode ser demitido por justa causa. Só que, por exemplo, deixar de utilizar o EPI, tem previsão lá no 158, parágrafo único da CLT, por exemplo. A banca pode trabalhar uma questão em que o ferroviário, né, ele estava lá dirigindo e tudo mais, e de uma hora para outra, o empregador virou para o ferroviário e falou que assim, aí, eu quero que você faça horas extras hoje. O ferroviário vira para ele e fala que assim, eu não sou obrigado a fazer horas extras e não vou fazer. Só que aí, se você for lá na lei, você vai ter o artigo 240, parágrafo único da CLT, que vai dizer que o ferroviário, por força do seu tipo de serviço, que se recusar a fazer horas extras determinadas pelo empregador, estaria praticando um ato faltoso. Vê se você está entendendo o que eu estou falando. Olha só, se a banca quiser trabalhar com justa causa dentro do 482, o rol que é exemplificativo, ela faz. E aí o candidato geralmente vai se dar bem. Por exemplo, ato de improbidade, incontinência de conduta ao mau procedimento, negociação habitual, condenação criminal e por aí vai. Desídia, embriaguez, violação de segredo e blá, blá, blá. Vai que acha. Agora, o grande problema é quando a banca, por exemplo, coloca uma situação em que diz que o empregado tinha que utilizar o equipamento de proteção individual para atravessar a porta e para começar a trabalhar, só que o empregado não queria utilizar o equipamento de proteção individual. E aí? O que aconteceria? Teoricamente, seria um ato de indisciplina ou insubordinação. Poderia ser capitulado aqui no 482, a linha H da CLT. Mas se eu fosse lá na CLT buscar no índice, eu ia achar, por exemplo, a falta própria prevista no 158, parágrafo único. E uma coisa que vai ser, assim, bem tônica do nosso curso, viu, gente? Quem está me conhecendo aí hoje, quem está me vendo e quem já me conhece vai ver muito isso também no curso que está aí com a gente. Eu sempre falo uma coisa que no final das contas todo mundo vê que vale a pena. Eu peco pela ação, mas eu não peco pela omissão. Como assim? Se cai uma questão dessa que eu te falei, do Joãozinho,
que tinha que utilizar o EPI. Vamos supor que isso aqui é empresa, tá? Vamos botar o exemplo aqui bem claro. Aí o que acontece? Aqui é uma sala onde os empregados trocam de roupa, eles fazem alguma coisa, tomam um cafezinho e tudo mais. E aqui é a porta onde eles atravessam para efetivamente trabalhar aqui dentro, prestar serviço aqui dentro. Entenderam? Então, beleza. Esse é o empregado. Tem uma norma interna na empresa que diz que ele tem que usar um protetor auricular para atravessar isso aqui. Aqui no cafezinho, bate-papo, brincadeirinha e tudo mais, pode ir sem o negocinho, meu filho. A gente vai te aceitar, pode ficar, até porque aqui não tem problema. Agora, quando você atravessa aqui, o ruído aqui dentro é absurdo. Então você tem que utilizar o aparelho. Mesmo sabendo disso, o empregado não utiliza. Ah, mas o empregador não fez nada? Não, peraí. O empregador foi lá, deu uma advertência, deu uma punição, suspensão, até que um dia ele não aguentou e vai demitir. Beleza, você conseguiu achar. Agora, por que vai demitir? Aí olha só o que a banca pode fazer. A banca pode exigir como fundamentação 158, parágrafo único da CLT, ou a banca pode exigir, aqui no caso, o artigo 482, a linha H da CLT, que é indisciplina e subordinação. Ou, como eu mostro, por isso que eu falo para os alunos, vocês vão ver que não é exagero meu, eu uso muito espelho de prova anterior para comprovar isso, ou a banca bota assim, ó, citação do artigo tal, ou súmula tal, ou OJ tal, porque ela aceita um ou outro. Aí o candidato fala assim, então se eu acertar uma delas, ok, mas o problema é saber qual que a banca vai utilizar como fundamentação. Então o que eu peço sempre aos candidatos? Numa questão dessa daqui, boto 158, parágrafo único, e também coloco o 482, a linha H. Foi o que eu falei, na dúvida, peque pela ação e não pela omissão. E esse papo de que você colocar artigo a mais e tudo, vai fazer você tirar ponto, já está mais do que comprovado que é balela. Claro, né? Se a banca está falando, por exemplo, numa situação dessa daqui, aí eu vou lá e coloco assim, na forma do artigo 1º, 2º, 3º, 4º, 5º, 6º da CLT. Pô, peraí também, né? Aí o cara virou e falou assim, cara, tá em algum artigo. Vou colocar ali, todos os artigos. Se a banca não me der ponto, eu vou falar que assim, olha, eu citei o artigo tal. Peraí. Aí ela vai dizer que não tem raciocínio jurídico. Agora, se tiver dentro dessa lógica, dentro dessa situação, não tem problema. Eu lembro que teve uma peça, foi uma peça até interessante, do OAB, foi uma reclamação trabalhista, que dizia que a empregada, né, a cliente da gente era empregada. A empregada ela estava passeando pela empresa e tudo mais, e o empregador virou para ela e falou que assim, acho que foi isso, você tem belos sorrisos ou belos olhos? Não lembro, acho que belos olhos, vai. O empregador virou e falou que assim, você tem belos olhos. A empregada acabou, mas a banca também só falou isso, e a banca foi esperta. Só foi lá, só falou isso. Alguns candidatos, inclusive alguns alunos nossos aqui, fizeram o seguinte, cara, para mim tem intenção aí. Para mim, quando ele falou que ela tem belos olhos, tem intenção. Aí já pediram dano moral por assédio sexual. Pô, peraí. O elogio pode ser feito. Em nenhum momento também a banca disse que foi um elogio escrachado do tipo, que belos olhos, quero te engolir. Não, não foi isso. Olha, que belos olhos você tem. Acabou. Um gracejo. Vai que cola. Aí os candidatos foram, alguns até nossos, e requereram indenização por dano moral por assédio sexual. Pronto. Aí depois começa o trabalho da internet, o pós-internet. Todo mundo dizendo assim, não, porque quem fez isso vai perder ponto. Porque a banca disse que vai perder. Onde que a banca disse isso, rapaz? Aí pronto, depois veio o gabarito, saiu o resultado. Pergunta se a banca tirou ponto disso. Claro que não. Por quê? Porque realmente dava para confundir. A única coisa ruim ali é que o candidato ia perder ponto, perder tempo escrevendo. Mas a banca não tirou ponto. Ela botou aquilo de propósito, lógico, para pegar esses caras e botar esses caras para perderem tempo. Agora, foi o que eu falei com eles. E se por um acaso tivesse dado uma loucura na cabeça da banca de achar que aquilo ali tinha sido um assédio sexual? Aí eles teriam ganho ponto do mesmo jeito. Entendeu? Então, é uma situação que a gente tem que ter muito, assim, coerência, razoabilidade. E aí eu vou ser muito honesto com vocês. Eu entendo vocês completamente.
Por quê? Vocês estão indo para uma prova que vocês vão fazer questões e peça na mão, não é pecinha igual o advogado está lá fazendo no escritóriozinho, com modelinho, ar-condicionado e blá, blá, blá. Não, você está lá, pressão, às vezes você precisa da carteira para a sua vida e tudo mais, e eu sei que tudo isso joga contra, mas a gente tem muito mais coisa para jogar a favor, que é o nosso conhecimento, que é o nosso estudo, que é a nossa disciplina, que é a nossa vontade e principalmente a nossa credibilidade. A gente acredita muito na gente, a gente acredita muito no que a gente faz e com isso vocês acabam acreditando também muito em vocês e principalmente no que vocês vão fazer. Bom, se alguém quiser vir com a gente, se alguém quiser participar com a gente aí dessa segunda fase aqui no Master OAB, que está lá naquele valor, ó, coloquei aqui, ó, 12 de R$ 29,90, é só vir, é só chegar. Tenho certeza que você vai ser muito recebido. A gente transforma a segunda fase numa família, a gente transforma a segunda fase num lar, né? Em algo que a gente tenta acolher vocês de todas as formas. Tenho certeza que do início ao fim eu vou estar aqui direto para poder te ajudar, a Yasmin também, toda a equipe e tudo mais. E ó, para quem está assistindo aí a aula, para quem agora nesse momento está aí nos vendo, quiser tirar alguma dúvida, gente, pode ir lá no Facebook do Master OAB, tá? Botar alguma mensagem, pode ser embaixo aí da aula e tudo, perguntando, poxa, mas isso vai ter, e aquilo outro, tal, não sei o quê. Pode ir lá na minha página pessoal, Leandro Antunes, tá? Me procurar. Pode ir no Instagram, @professor Leandro Antunes, que eu vou estar aqui disposto a te ajudar e te fornecer todas as informações, tá? Por hoje, esse nosso esclarecimento acabou. A gente vai se encontrar aí mais uma vez e depois quem estiver com a gente vai ter aula ao vivo até antes da prova, tá ok? Só posso desejar um ótimo final aí de dia, tá? Espero que você tenha aproveitado bastante. Qualquer dúvida, repito, manda pra gente e só posso desejar excelente sorte. Mesmo você não estando aqui com a gente, você que passou, que está na segunda fase, eu quero que, logicamente, você se dê muito bem e daqui a pouco seja advogado, tá ok? Forte abraço para todo mundo, ó. Abraços, beijos, até a próxima. Tchau, tchau, gente.